eu sou Cacau Fernandes e tô aqui de novo no Bobiça Boa, esse canal que foi feito pra gente poder falar de tudo quanto há. Você sabia que a invenção e criação da cerveja é algo totalmente feminino? É isso que revela uma das mais importantes autoridades do assunto do mundo, né? A historiadora e sommelier de cervejas Jane Peyton. Essa inglesa, ela já escreveu mais de 3 livros sobre a cerveja, um sobre o pub, e ela tem uma extensa pesquisa sobre o assunto que demorou anos para ser levantados dados. E nessa última pesquisa para o próximo livro dela, ela fez algumas revelações bastante interessantes sobre a origem da cerveja. Mas antes de eu trazê-las para vocês, eu queria que você fizesse um favorzinho. Se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu like, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante do assunto desse vídeo. Segundo Jane, há cerca de 7.000 anos, lá na Mesopotâmia, na Suméria, as mulheres já detinham o conhecimento para a fabricação, os segredinhos para a fabricação da cerveja. Além de deter os conhecimentos, elas detinham o monopólio das tabernas. Nas mais diversas regiões do mundo, a cerveja era considerada um alimento. Por ser um alimento, era produzida dentro dos lares. E uma tarefa reservada, era uma tarefa doméstica, reservada exclusivamente às mulheres. Muito apreciada por todos, era uma forma barata de consumir e conservar os grãos. Nas sociedades antigas, a cerveja era um presente das deusas, não dos deuses, tá? Nas sociedades vikings, lá por volta de 8 a.C., as mulheres também eram as produtoras, as fabricantes da cerveja. Na Inglaterra, por volta do século XV, as mestras cervejeiras também eram mulheres. Eram as wife ale, as esposas ale que fabricavam e vendiam essas cervejas nas ruas, A Inglaterra, inclusive, foi bastante responsável pela popularização da cerveja. Os ingleses bebiam cerveja desde a hora que levantavam. Era do café da manhã até a ceia, porque eles bebiam em qualquer refeição cerveja. A rainha Elizabeth I era uma grande fã da bebida. Ela dizia, inclusive, que para uma boa refeição você só precisava de 3 coisas: pão, queijo e cerveja. Sabe essa soberana, hein? Até o século XV, prevalecia no imaginário cultural de grande parte do mundo a cerveja como uma coisa estritamente feminina. Nesse mesmo período, com o início da decadência do sistema feudal, e os primeiros sinais do capitalismo, começaram a retirar a fabricação da cerveja desse universo feminino e para ela ganhar, para ser ressignificada, como um elemento masculino. Foi aí também que começou a caça às bruxas, pretexto para muitos homens denunciarem as mulheres, porque essas esposas, eu vou contar uma particularidade para vocês entenderem esse contexto de como isso foi usado como pretexto para tomar o negócio da mão das mulheres e passar esse negócio próspero que eles viam a possibilidade de prosperar para a mão dos homens. O que acontecia? No período que começou na Idade Média a caça às bruxas, as mulheres, as esposas ale que eu falei antes para vocês, elas eram as cervejeiras da época que vendiam a cerveja nas ruas. Como que elas vendiam? Elas se vestiam com grandes chapéus, chapéus pontudos, elas faziam a cerveja em grandes caldeirões e elas tinham uma espécie de vassourinha, era um toco com uma palha na ponta que parecia uma vassoura que servia para mexer a cerveja quando ela estava fervendo, borbulhando ali e fermentando. Cereais atraem o quê? Ratos. E além disso, desse vestuário todo, dessa preparação toda, que elas vendiam cerveja na rua, estavam sempre acompanhadas de gatos, do chapéu pontudo e do caldeirão com a vassoura. Daí você imagina de onde que surgiu esse estereótipo da bruxa. Para
roubar o negócio dessas mulheres, muitos homens começaram a denunciar as concorrentes. Eles começaram a tentar aprender a fazer a cerveja e começaram a denunciar a concorrência. Denunciavam as mulheres cervejeiras como bruxas, com todo esse estereótipo colocado, as mulheres com um caldeirão borbulhante. O efeito que a cerveja causava parecia que era uma poção mágica. E aí todo mundo começou a comprar a ideia de que elas eram realmente bruxas. E essas mulheres começaram a morrer aos milhares nas fogueiras. O que aconteceu então? Muitas bruxas eram apenas cervejeiras. Aí você vê que essa perseguição às mulheres não tinha um contexto religioso, era um contexto mais econômico mesmo, né? Eles eram um nicho de negócio que eles viam próspero, porque todo mundo apreciava a cerveja, e eles viram uma forma para eliminar literalmente a concorrência. Enquanto tudo isso acontecia, enquanto as mulheres cervejeiras eram perseguidas, os homens começaram a aprender e a tentar dominar as técnicas de fabricação da cerveja e passaram a lucrar com esse negócio. Eles viram que tinha um dinheiro ali que saía daquela produção, da fabricação, e começaram a tirar as mulheres desse processo e assumir. Essa apropriação masculina da fabricação da cerveja, da fabricação e da venda, da cerveja, começou lá no século XV, e durou até meados do século XVIII. Com o começo da Revolução Industrial, novas tecnologias e métodos para a fabricação da cerveja em massa surgiram. Nessa época, era quase que uma exclusividade masculina o trabalho fora do lar. Aí os homens começaram, com a mudança nos processos, começaram a fabricação em larga escala e dominaram os pontos de venda. E tinha um agravante. Nesse período, as mulheres não podiam ter propriedade, elas não podiam ter uma fábrica própria, por exemplo, e elas não podiam nem pedir um empréstimo ao banco para poder começar o seu negócio. E no final do século XVIII, não só a feitura da cerveja, como os bares, a administração dos bares e o próprio imaginário cultural, ao redor do mundo foi modificado e a cerveja passou a ser símbolo desse universo masculino. Mas o importante é que essa pesquisa da Jane Peyton revelou pra gente que o DNA da cerveja é feminino e que apesar, da predominância do preconceito, do sexismo, quanto à fabricação, que envolve toda a fabricação da cerveja e até do consumo também, a gente pode afirmar com convicção: cerveja é coisa de mulher, sim. Gostou do assunto? Deixa seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos cervejeiros e mostra para eles que cerveja é coisa nossa. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!